Oi, gente, boa noite. Vamos para mais uma questão interessante. Há pessoas, ou tem pessoas, que negam a divindade de Jesus, e é sobre isso que nós iremos falar hoje. É sobre isso, porque existe igrejas ou denominações que negam a divindade de Cristo. No vídeo anterior nós falamos a respeito de que Cristo não foi criado, foi gerado. Hoje nós iremos falar sobre a divindade de Jesus. E com o passar do tempo a gente tem percebido que tem pessoas que têm dificuldade de defender a divindade de Cristo, e defender o Cristo divino. O que significa ser divino? Um Cristo que é divino, um Cristo que na sua essência tem uma divindade. A divindade significa a natureza, a própria natureza de Deus em Cristo Jesus. E tem pessoas que negam esse atributo de Deus em Cristo. Nós vamos ter aí como referências algumas denominações, algumas pessoas que negam isso. Normalmente, quem nega a divindade de Jesus são os adventistas do sétimo dia. Eles têm por hábito de negar a divindade de Jesus. E também os judeus, alguns, não todos, negam a divindade de Jesus também. Na verdade, grande maioria dos judeus acabam por negar a divindade de Jesus. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite, porque nós precisamos, na medida do possível, aprender a defender a nossa fé. Nós acreditamos que Cristo, ele é divino? Sim, acreditamos, mas como defender isso? Quais textos a gente deve usar para que venhamos defender a divindade de Jesus? Então nós vamos ter aí algumas pessoas, ou algumas denominações, como frisei outra hora. Gente, esse barulhozinho do ventilador é porque está muito quente aqui, mas eu acredito que dá para a gente ouvir muito bem. Então veja só, como defender a nossa fé concernente à divindade de Jesus Cristo. Eu já disse a vocês que os adventistas do sétimo dia, eles negam a divindade de Jesus, o islamismo negam a divindade de Jesus, os judeus rabínicos negam a divindade de Jesus, e outras mais pessoas que negam a divindade de Jesus, certo? Então, vamos aos textos que a gente pode usar para defender o Cristo divino, para que a gente venha apresentar esse Cristo divino. João 1,1 revela o Cristo divino. João 1,14 também revela Cristo como sendo divino. João 20, versículo 8, também revela-se o Cristo divino. Quando Cristo se apresenta a Tomé, ele lhe responde, Senhor meu Deus. Tomé responde, na verdade, Senhor meu Deus. Ali está a divindade de Cristo. Nós também temos Romanos, capítulo de número 9, o versículo de número 5, que também defende a divindade de Jesus Cristo. E não só Romanos, nós temos outros textos que falam a respeito dessa divindade, desse ser perfeito, glorioso, majestoso. E aí é interessante que eu não consigo entender pessoas que leem a Bíblia, faz uso da Bíblia e não conseguem enxergar Cristo como divino, com tantos textos falando a respeito da divindade de Cristo Jesus. É impossível a gente combater a divindade de Cristo à luz das Escrituras. Se fizermos
uma análise hermenêutica, exegética dentro do texto, com cuidado, iremos perceber que não dá para tirar a divindade de Jesus. Por mais que algumas pessoas sejam unicistas, eu não vou... vou frisar. Aí nós temos aí o Voz da Verdade, que são unicistas e eles acabam que tirando a divindade de Cristo também. Então não tem só Romanos 9:5 falando a respeito da divindade de Cristo. Nós temos também Tito 2:13 que fala a respeito da divindade de Jesus Cristo, o Salvador, o nosso Senhor, ele também é divino. Precisamos automaticamente entender que Jesus faz parte do próprio Deus. Quando o próprio Cristo diz, eu e o Pai somos um só, é exatamente isso, é a divindade, é Deus compartilhando a sua natureza divina com seu Filho. Nós temos também Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 8. Mas o Filho de Deus, ponto, vírgula, o Deus, o teu trono subsiste, pois, século após século. É o que está escrito em Hebreus. Nós temos também na primeira epístola de João, capítulo de número 5, versículo de número 20, fala também a respeito da divindade de Jesus. Então, desconstruir a divindade de Jesus é perigoso. É um tanto quanto ser desleal com o próprio texto da Bíblia Sagrada. É pegarmos alguns textos, ou esses textos que nós acabamos de frisar para vocês, e esquecê-lo, deixar ao relento, não fazer uso. Então, é impossível negar a divindade de Jesus. Só que tem muita gente que acabam por se acharem intelectuais demais, conhecedores demais, negando essa divindade. Filipenses 2, se não me foge a memória, depois você confere aí, Filipenses 2 fala também a respeito de que Cristo veio em toda a sua plenitude. Também está a divindade ali em Cristo. João 8:5, João 8:58 também fala da divindade de Jesus. E aí, desde o Gênesis, a gente vai ver o verbo, a gente vai ver em João 1:1, como a gente falou anteriormente, o verbo se fazendo presente, Cristo como sendo divino. João, se não me foge a memória também, João 17 fala que o próprio Cristo, falando com o Pai, diz, me revela a glória em que outrora eu tinha, quando estava aí na eternidade. Então, gente, eu acredito que é impossível negar a divindade de Jesus. É preciso fazer um marabalismo teológico, é preciso fazer um trampolim teológico para negar a divindade de Jesus. Automaticamente, quando a gente vê pessoas negando a divindade de Jesus, nós entendemos que tal ensinamentos não são bons ensinamentos teológicos. Quando nós percebemos que tem pessoas desconstruindo a divindade de Jesus, automaticamente entendemos que isso se trata normalmente de uma seita. Infelizmente, essa é a verdade. Mas negar a divindade de Jesus diante de tantos textos explícitos que chegam a confrontar, eu não consigo entender como é que uma pessoa diz que tem um bom conhecimento, fez uma boa teologia e nega a divindade de Cristo. Eu não consigo entender uma pessoa que diz que foi formado, que estudou, que se sentou para aprender e nega a divindade de Jesus. Então não dá para negar a divindade de Jesus, até porque
os textos foram apresentados. E isso aqui apresentei para vocês apenas alguns textos. Nós temos bastante texto que falam a respeito dessa divindade de Jesus. E cabe a gente que somos estudantes da palavra do Senhor analisarmos com cuidado e prestarmos atenção. Toda vez que você ouvir alguém negando a divindade de Jesus, tome cuidado com essa pessoa, tá? Toda vez que você ouvir alguém negando a divindade de Cristo, fique cauteloso, porque normalmente, quando se nega a divindade de Jesus, a pessoa já está trilhando um caminho bem esquisito. Lembrando, agora é uma lembrança, esse assunto acrescentou em alguma coisa na sua vida? Esse tema te acrescentou em alguma coisa? Se acrescentou e você aprendeu alguma coisa com esse assunto, então compartilha com mais alguém, convida mais alguém para que venha fazer parte dessa sequência de estudo que a gente iremos ter aqui a respeito da matéria chamada Cristologia. O meu intuito é de trazer para vocês textos referentes para que a gente venha assim defender um pouco a nossa fé, tá? Haja vista que tem pessoas que servem há 10, 20, 30 ou mais e não conseguem defender a sua própria fé. É um conteúdo educativo, é um conteúdo grátis, então aproveita, escreve, rascunha, anota, para que você não perca essas informações. Então, chama mais alguém, convida mais alguém para a gente aprender junto. Toda semana eu vou estar postando um vídeo concernente a respeito da matéria chamada Cristologia, tá bom? Então, Deus em Cristo continue abençoando você, sua casa, sua vida e sua família. Isso é só um trecho, deixa eu lembrar a vocês, está longe da gente dissecar esse assunto, tá? Mas é só um trecho. Que Deus em Cristo continue te abençoando, você, sua casa e sua vida. Deus em Cristo te abençoe.